Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 2022, 5 lugares. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 2022, 7 lugares, que teve uma atualização já no seu primeiro ano. Normalmente a Toyota faz atualizações com 2 a 3 anos. Essa já sofreu atualização no primeiro ano, tendo alguns itens de série como câmera 360 graus, sensor de tráfego traseiro, sensor de ponto cego nos retrovisores, também ar-condicionado digital 2 zonas e o Toyota Safety Sense, que teve uma atualização que eu vou mostrar no decorrer de vídeo para vocês desse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville para que você possa negociar o valor do veículo. Quero começar pela frente mostrando aqui os seus faróis, que saem aqui da sua lateral, são mais afilados, vindo até a frente aqui no carro. Esse DRL diurno em LED que faz esse contorno aqui na frente até o final da parte do farol. Também essa máscara negra com esse acabamento black piano no seu interior, que realmente traz um design. O canhão de foco projetor com farol alto e baixo, que são também em LED. Aqui nós já temos esse filete cromado que sai da lateral do veículo junto com o farol e vem até a frente na parte ali da grade, toda cromada, que deixa realmente um destaque interessante. Essa peça aqui na frente com esse acabamento black piano, com esse efeito colmeia, sensores de estacionamento dianteiro, também farol de neblina que é em LED, e ela tem todo esse formato aqui na frente junto com esses vincos que deixam um design bem interessante. Já na parte de baixo nós temos aqui esse DRL diurno, que é também um indicador de seta em LED. Quando você desligar a seta, vai ficar aceso o DRL. Aqui na parte da frente nós já temos essa peça como se fosse um bumper frontal com esse acabamento prata. A grade exterior nós já temos essas entradas de ar com esse acabamento preto fosco. Já na grade superior nós já temos essas molduras aqui com essas entradas de ar maior, com essa parte com esse efeito black piano. Aqui nós já temos a câmera frontal do sistema 360 graus, também o logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado que tem o radar do Toyota Safety Sense, que teve uma atualização. Agora ela identifica pedestres de uma maneira mais ampla, também com a inclusão de ciclistas. A câmera também na parte ali do para-brisas para identificar o monitoramento através desse sistema para trazer mais segurança. Na parte do capô, esse vinco que vem até a frente e um outro vinco que sai lá de cima da mesma forma aqui na grade. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A principal mudança na SW4 com certeza foi a sua motorização, que é 2.8 turbo diesel intercooler 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, agora com a potência de 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior, a de 2020. E ela teve uma atualização no conversor de torque, por se tratar um carro de transmissão automática sequencial de 6 velocidades. Eles fizeram essa atualização que deixou o carro um pouco mais ágil também nas saídas de trânsito e nas retomadas. Aqui já na parte da frente eles posicionaram um intercooler maior, por isso que ela tem essa grade maior para poder ter mais entrada de ar, e consequentemente ela teve um torque aumentado para 50,9 kgfm a 3.400 RPM. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vêm de série nesse modelo, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de fiação, a composição aqui das mangueiras, toda a parte da mecânica da Toyota, que tem uma confiabilidade no mercado. No capô
nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para justamente trazer menos ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas desse modelo, que tem a pintura cinza metálica também, com esse formato dos aros bem interessante, com a parte aqui com a porca anti-furto que já acompanha o modelo de série, também o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento. A profundidade de vão livre de solo é 27,9, por isso que ela acompanha esse estribo lateral com esse detalhe prata e preto fosco para você subir no carro, pois realmente ele é alto, é um SUV raiz. E aqui nós temos essa peça com esse acabamento preto fosco também, um vinco bem sutil que sai da parte aqui do para-choque na sua lateral até o início da porta, um outro vinco, uma linha de cintura mais baixa, esse faz o contorno aqui na primeira porta e termina lá no final da segunda porta. E aí nós temos um outro vinco, esse sai de baixo aqui do retrovisor e vai passando até o final lá da parte da lanterna traseira. Aqui nós temos a parte com o rebatimento elétrico do retrovisor, que é na cor preto atitude, que é a cor do veículo, uma cor metálica, repetidor de seta também. Aqui nós temos incluso a câmera 360 graus e aqui a iluminação para quando você estiver saindo do veículo para te auxiliar. Esse acabamento aqui na coluna A com esse detalhe preto fosco, a sua coluna B com esse detalhe também preto fosco. Aqui nós já temos essa moldura cromada aqui na porta, que faz ali a parte com aquela silhueta, que é uma marca registrada da SW4 e dá a volta por todo o veículo. As maçanetas também são cromadas. Na parte traseira nós já temos aqui no segundo eixo essa parte com esse detalhe preto fosco e a suspensão traseira é independente com duplos braços. Aqui nós temos na parte traseira, na sua terceira coluna, esse acabamento preto fosco também em toda essa parte, esse aerofólio bem avantajado que realmente traz um destaque, a antena ali na parte do teto. Aqui eu vou abrir a imagem para mostrar a parte traseira da SW4 para vocês, que tem aqui a parte com a lanterna de neblina traseira, um item de segurança importante, sensores de estacionamento traseiro que já vem de série nesse modelo também, desde a linha 2021 e agora conta na 2022. Essa peça com esse acabamento preto fosco, na parte da tampa traseira nós temos esse vinco com formato trapezoidal que deixa realmente bem marcante. A inscrição é SRX, as lanternas saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira e notem que ela tem essas saliências que realmente deixa bem marcante. A parte com todo o conjunto óptico aqui é em LED e aí nós temos esse filete cromado que sai aqui debaixo das lanternas e passa por toda a tampa traseira, o logo cromado da Toyota, limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro e a terceira lanterna de frenagem. Se você apertar o botão logo aqui embaixo, você vai ter a abertura automática do porta-malas. Isso vai trazer muita comodidade e tem também a parte com a regulagem de 3 ângulos de altura que você pode colocar para essa regulagem da abertura. Essa é uma 5 lugares, por ser uma 5 lugares nós temos a capacidade de carga para 500 litros aqui no caso de porta-malas. Aí nós temos essa esteira aqui para tampar o que você vai colocar no porta-malas, uma outra que você pode encaixar aqui também para poder estar tampando as bagagens se necessário. E aqui nós temos essa parte para estar abrindo o kit de ferramentas, tomada 12 volts, o gancho aqui do lado esquerdo e também do lado direito, a iluminação externa. É uma SUV que realmente traz muito espaço e muita comodidade para quem está utilizando. Por ela ser a versão SRX topo de linha, ela tem 9 alto-falantes do conjunto JBL de áudio. Então ela tem um subwoofer aqui na tampa traseira, que tem esse acabamento com esse plástico rígido. Aqui essa alça para que você possa estar puxando ou apertando o botão para que ela possa estar fazendo o fechamento automático. Aqui a câmera traseira também no sistema 360 graus, que depois eu vou mostrar para vocês como faz a utilização. Sensor com a utilização do controle de reboque traseiro, que tem a capacidade de 3,5 toneladas. Se você estiver puxando um trailer ou algo do tipo no engate e fazer uma frenagem mais brusca ou contra um vento lateral, esse sistema vai identificar e fazer o controle no caso do reboque para fazer uma frenagem com mais segurança. Aqui nós temos a quinta roda com a opção do pneu e também a roda de liga leve, que é o mesmo perfil do carro, não vai mudar em nada.
Falando em segurança, a SW4 conta com 5 estrelas no Latin NCAP, são 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira aqui do banco traseiro da SW4, que é 5 lugares desse modelo, que tem um entre-eixo de 2,74 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, e mesmo colocando o banco todo para trás, vocês vejam o espaço aqui. Nós temos de 2 a 3 dedos mais ou menos aqui de sobra. Isso mostra o espaço que nós temos nesse carro. Realmente é um SUV bem confortável. Aqui é a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão SRX para outra versão, que é a Diamond. Agora só vamos ter esses dois modelos, 5 lugares, 7 lugares e Diamond. E aqui também a parte do revestimento do banco, que é em couro, com essa linha de costura bem aparente. Esse gancho aqui que você pode utilizar para colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo, com a capacidade de 4 kg. Portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui uma tomada 12 volts, um nicho para estar guardando alguma coisa. Essa parte com essa moldura prata. O teto aqui nós já temos uma comodidade para quem está aqui atrás. A lâmpada traseira aqui em LED e o ar-condicionado que você consegue colocar aqui, no caso, o fluxo da temperatura, modo automático, ou desligar o ar-condicionado, que tem o duto ali do lado esquerdo e aqui também do lado direito para você fazer a utilização com as alças ali no teto, que é na cor cinza. Eu vou descer para mostrar um detalhe interessante aqui para vocês referente a esse carro. Vou abrir a imagem para mostrar a dimensão do espaço, que nós temos aqui cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, o encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço. Quando você estiver viajando com 4 pessoas tem essa opção, basta apertar esse botão, são 2 porta-copos para você fazer a utilização se necessário. E aqui você tem também o ISOFIX, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, tanto lá do lado direito. E o detalhe interessante, que se você puxar essa parte do banco, ele vai escamotear tanto esse lado quanto o outro lado. Você ganha mais espaço no porta-malas se você quiser. Um outro detalhe interessante também, que se você ajustar aqui, você consegue reclinar mais esse banco, vai trazer mais conforto para quem está viajando. E um outro detalhe interessante, nós temos esse trilho aqui, você consegue puxar o banco mais para frente, que é o caso como está esse daqui, e você consegue ainda reclinar mais. Quem vem aqui atrás vai vir com certeza com muito conforto. A parte da porta, nós já temos esse revestimento em couro, bem macio ao toque, com essa parte com essa costura aparente. Essa outra parte também aqui é um revestido em couro bem macio ao toque. Aqui nós já temos inscrição SW4, essa parte com todo esse plástico rígido, com esse acabamento prata, o puxador aqui cromado, com essa peça com acabamento black piano e o vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só. Esse nicho na parte da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial. Temos aqui a inscrição SW4 e a silhueta também da SW4. Se você virar aqui essa parte cromada com o logo da Toyota, e também a parte aqui com esse alarme, com um botão para você identificar o carro no estacionamento de uma maneira mais fácil caso você não encontre. Aqui uma segunda opção de abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à SW4 através da Smart Entry. Já no banco do motorista nós temos ajuste elétrico e também lá do passageiro do outro lado ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, consegue colocar para frente. Aqui você consegue regular a altura, consegue regular o ângulo aqui das pernas para trazer mais conforto, e essa parte aqui você regula também a parte da inclinação aqui das costas para fazer o ajuste. E agora eu quero mostrar para vocês a parte da fileira dianteira aqui da SW4 SRX 2022, que já está em funcionamento. Na parte da tela nós vamos ter ali a inicialização com a silhueta da SW4 e a inscrição nessa parte dessa tela de 4.2 ao centro. A multimídia, que tem agora a conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, uma multimídia de 8 polegadas com TV digital, também GPS integrado, e aí ela ficou uma multimídia mais intuitiva, mais sensível ao toque, como vocês podem ver na imagem. A parte com informações aqui referente à média de consumo do veículo, média de viagem, tempo decorrido, alcance de cruzeiro, o histórico que você consegue estar acompanhando aqui referente à utilização da média de consumo do veículo. Então são itens que deixaram a multimídia um pouco melhor do que a versão
anterior, com certeza. Também espelhamento sem fio que você consegue fazer através do sistema Toyota Smart Device. Eu vou deixar um card logo acima para que você possa acompanhar como utilizar essa multimídia para não se tornar um vídeo tão extenso. Você pode estar acompanhando lá depois como fazer essa utilização. Vou deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar depois. Nós temos essa parte do console central, todo ele com esse acabamento black piano, o botão Start Stop com essa parte cromada também. Um detalhe interessante é esse revestimento em couro, bem macio ao toque aqui na parte da lateral do veículo também. E aqui nós temos aqui esse detalhe prata que desce por todo o console central, que realmente deixa bem interessante. Aqui a mudança que fizeram, ar-condicionado digital, duas zonas, então você consegue colocar a temperatura do lado do motorista, como eu estou colocando aqui, e do outro lado, se eu quiser colocar aqui 21 graus, como eu coloquei agora, eu posso ter essa utilização nesse ar-condicionado. Consigo também direcionar esse ar-condicionado aqui aonde eu quero, a parte aqui do aquecedor do vidro traseiro, o fluxo do ar-condicionado que eu posso aumentar ou diminuir, e a parte aqui da circulação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Aqui eu ligo o duto do ar-condicionado traseiro, caso eu queira. Aqui já na parte de baixo nós temos aqui o seletor eletrônico da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Tem também esse botão com assistente de descida em downhill. Se você estiver em off-road, um terreno muito escorregadio, quer fazer uma descida, ela vai fazer a frenagem automática, identificando qual a roda que tem mais aderência ao solo para descer com mais segurança. Também um detalhe interessante aqui é a ventilação do banco, tanto do motorista como do passageiro, que você consegue colocar aqui a intensidade até 3 velocidades, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui, essa parte que você abre aqui, e a tomada USB para fazer a utilização com a conectividade através do seu smartphone com a multimídia. Tomada 12 volts, esse nicho para estar guardando alguma coisa. Vou abrir a imagem para mostrar para vocês aqui, ó, a parte do console central, como ele tem esse detalhe cinza, como se fosse amadeirado, que realmente deixa bem bonito. Se você apertar aqui, ele abre essa opção com 2 porta-copos. Também essa parte do sistema aqui do câmbio, que é sequencial de 6 velocidades, que você coloca na câmera de ré, automaticamente ele já vai abrir na multimídia, que é da JBL, com o sistema JBL, ele já vai abrir tanto a câmera traseira como a câmera 360 graus. Aqui você consegue estar fazendo a mudança do ângulo aqui de esterçamento, caso você queira. Aqui você consegue colocar só na câmera traseira, caso você queira fazer a verificação de segurança. E aqui ele já vai aparecer as câmeras frontais, traseira, direito e esquerdo. Eu vou colocar aqui, soltar o freio de mão para mostrar para vocês como que é o sistema. Ó, eu estercei para o lado direito, automaticamente ele esterçou aqui, e também essa linha aqui de estacionamento para fazer a utilização. E realmente é um sistema que vai ajudar bastante no seu dia a dia, com certeza. E aí nós temos aqui a opção do modo drive. Se você colocar para o lado esquerdo, ela vai estar descendo para o modo manual. Se você colocar para frente, ela vai utilizar da primeira à sexta marcha. Se você colocar para trás, ela vai fazer a reduzida. Isso vai ajudar numa descida de serra como freio motor, para fazer a utilização dessa parte manual. Freio de estacionamento, que é manual. Aí nós temos aqui 3 tipos de condução: a condução eco, a condução normal, a condução Sport. Condução de economia, condução Sport, ela vai trazer um giro maior ao motor para que você ganhe uma saída de trânsito melhor, para utilizar em off-road ou numa retomada de curva, uma ultrapassagem, ela vai dar mais giro ao motor. Isso é interessante. Também esse botão com a parte aqui para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade desse carro, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. Aqui esse botão para estar acionando o bloqueio do diferencial traseiro, caso você precise. Essa parte do descansa-braço revestido em couro com essa linha aparente, você pode estar abrindo aqui, ele tem todo esse espaço para você estar fazendo, no caso, a utilização. A parte do revestimento do banco, ele já tem todo esse pontilhado, também essa linha de costura aparente. Nessa parte lateral do banco aqui, ó, para trazer mais conforto para você que está utilizando. A parte com a regulagem do cinto de segurança aqui na parte dos cintos. E aqui alças no teto, quebra-sol, já temos essa opção do espelho, basta você puxar para que ela acenda a lâmpada aqui, tanto do lado do motorista como no lado do passageiro. Retrovisor com a função fotocromática, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. Na parte do teto aqui, porta-óculos e também a iluminação em LED, caso você queira estar usando. Essa parte aqui também com a parte do alarme volumétrico, que você pode estar ligando e desligando para fazer
a parte da utilização. Na parte do painel, nós já temos aqui o porta-luvas com a inscrição SW4, com esse detalhe também bem macio ao toque, com essa linha de costura aparente, que se você apertar esse botão, ele abre esse porta-luvas, que ele é climatizado, basta você abrir aquele botãozinho que está ali no canto, você pode manter um pouquinho mais refrigerado uma bebida, uma fruta para você consumir. Esse outro porta-luvas, basta apertar o botão aqui, esse já é um espaço maior para você fazer a utilização. Também porta-copos para fazer a utilização do lado do passageiro. A parte aqui do duto do ar-condicionado com esse acabamento prata. E aqui o tweeter com a inscrição JBL quadrada ali em cima. Um outro alto-falante JBL. As alças para facilitar para que você possa subir no carro. A parte do painel com esse acabamento preto fosco com essa parte rígida. O relógio digital. Esse sempre tem no Hilux, com certeza. A parte do comando da porta do motorista. Nós temos aqui todos eles iluminados, com os 4 vidros elétricos com a função auto-down, trava dos vidros elétricos, trava das portas e aqui rebatimento elétrico do retrovisor, caso você queira fazer essa função. A regulagem elétrica do retrovisor, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Na parte do painel nós já temos aqui para o motorista um porta-copos. Aqui ó, a inscrição JBL com também o tweeter e o alto-falante, como eu mostrei para vocês, com a inscrição JBL ali também. E aqui na parte do painel nós já temos aqui a parte com o botão idle up, que é para você aumentar, no caso, o giro do motor num dia mais frio, para poder dar partida ou algo do caso, por ser diesel. E aqui o botão para estar acionando a parte do bip do sensor de estacionamento para aumentar ou diminuir. Aqui nós temos a abertura do cofre do motor e a abertura do tanque de combustível. Essa tecla VIN que está aqui, essa é interessante, eu vou apertar para vocês aqui. Faz parte do sistema 360 graus. Então aqui ó, ela já está mostrando a frente do veículo, está identificado aqui. Tem também a parte do 360 graus. Se eu for lá no painel apertar mais uma vez, aí ela já vai me mostrar aqui o lado esquerdo do carro, como ela está fazendo aqui, e o lado direito do carro, dessas câmeras que estão posicionadas no retrovisor. E se eu apertar mais uma vez, ela vai voltar aqui para o lado normal. Facilita bastante para fazer a utilização, com certeza. Já na outra parte do painel nós temos aqui uma terceira opção de abertura do porta-malas, caso você queira estar fazendo a utilização. Esse volante, ele é com a função hidráulica, tem a regulagem de altura e profundidade. E aí nós temos esse acabamento com essa linha aparente revestida em couro, com esse acabamento prata, o logo da Toyota. E aqui as aletas de marcha para fazer as mudanças do pedal shift, caso você queira. E também esse detalhe cinza, que é o mesmo que está lá no console central, parecendo um detalhe amadeirado que realmente traz um destaque para a parte do volante. Aqui comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. E já do lado direito nós temos os comandos aqui do computador de bordo do carro, que você faz a utilização. Outra atualização que eles fizeram foi o controle de velocidade de cruzeiro, que agora é adaptativo. 2021 não era adaptativo, só tinha sistema de pré-colisão e assistente de mudança de faixa. Agora ele já teve a inclusão do sistema adaptativo, que é o seguinte: se você tiver numa faixa a 100 km por hora e o carro à frente está a 80 km por hora, se você não fizer a mudança de faixa, o sistema vai identificar e vai fazer a frenagem automática igualando a velocidade do carro que está à frente a 80 km por hora. Isso é muito interessante. Outra parte do sistema Toyota Safety Sense é também a mudança de faixa involuntária, que você consegue estar deixando acionado. Se você fizer a mudança de uma forma repentina, ele vai soar o alarme e também vai fazer certas correções caso você precise. O mais interessante é o sistema pré-colisão. Esse teve uma atualização de pedestres de uma maneira mais ampla, agora também incluindo ciclistas. Se você estiver dirigindo, não conseguir identificar uma situação de risco, caso um ciclista, um pedestre que está na sua frente, um veículo vindo contra o veículo, esse vai fazer a frenagem automática, autônoma, para que você não venha a sofrer a colisão ou até certos danos aos veículos e ao condutor. Eu vou deixar um card acima para você entender como funciona o Toyota Safety Sense, para você acompanhar no final do vídeo. Eu vou mostrar a parte do painel para vocês verem aqui. E aí nós temos aqui essa parte toda branca e também azulado no final da parte aqui do conta-giros do motor, medidor da temperatura do motor. Aqui do outro lado nós temos o medidor do tanque de combustível, que é de 80 litros. Aqui, conta-giros. Já temos essas duas lâmpadas em LED, esses filetes que descem dessa tela de 4.2 em TFT, que aí nós temos ali temperatura exterior, relógio, a parte com a indicação onde está o câmbio, ele está na função P, que é parado,
E aí nós temos o odômetro total, o odômetro parcial A e B, a média instantânea, média de consumo do veículo. Também, se você descer aqui, nós temos aqui a autonomia do veículo, está pedindo ali para reabastecer. Se você descer mais uma vez, modo de indicação, que ele vai mostrar o tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado. Se você descer mais uma vez, a comparação de consumo, média de consumo e quanto que eu consigo rodar ou com combustível que eu ainda tenho no veículo. Se eu descer mais uma vez aqui, nós temos um velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito, nós temos aqui uma bússola de navegação para você fazer a utilização. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, aí nós temos aqui a TV digital ou a parte aqui da rádio que você está utilizando ou a música no aplicativo. Se você colocar para o lado mais uma vez, o sistema de segurança está ligado ou desligado. Aqui toda a aba de mensagens do veículo que vai aparecer, caso você queira estar utilizando, vai aparecer também essa mensagem informativa para te ajudar em alguma informação importante do veículo, porta que está aberta, combustível que está acabando, algumas mensagens do tipo. Aqui nas configurações nós temos aqui também, ó, que eu posso estar ligando aqui para vocês verem a parte do sistema que ele tem, tanto do tráfego traseiro que ele vai acionar o alerta, tanto também como no sensor ponto cego que ele vai acionar ali na parte do retrovisor. Eu vou apertar aqui para vocês verem como acendeu lá a parte laranja para identificar que o sistema está ativo. Esses foram os detalhes que eu mostrei aqui para vocês da SW4 SRX, que eu mostrei os detalhes e vou deixar a ficha técnica desse modelo. Se eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois algum detalhe que eu não mencionei. Deixa aí nos comentários o que você achou da atualização desse modelo aí nos comentários. Agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve vai para Wilson Previato, da cidade de Bálsamo, em São Paulo. O segundo salve vai para William Trajano, da cidade do Jardim América, no Rio de Janeiro. O terceiro e último salve vai para o ganhador do sorteio que fizemos no canal no mês passado, Cristiano Holanda, da cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, que nós enviamos para ele o boné oficial da Toyota. Se você deseja receber nos próximos vídeos aqui do canal um salve toyoteiro, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!